Olá, pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com Eli Naim. Muito obrigado, primeiro, pela audiência, pela paciência de vocês aguentarem esse gordinho que vos fala. Hoje a gente vai bater um papo super bacana. É meu vizinho, foi meu vizinho durante muito tempo na minha adolescência. É um cara super especial, eu tenho um carinho especial por ele, pela família dele, principalmente pelo irmão dele. É um cara super bacana. Ajuda e já ajudou muito a cultura e a arte de Campos, e a gente vai bater um papo não só sobre a história dele, sobre a vida dele, mas também sobre uma peça que vai estrear amanhã ou depois de amanhã, salvo engano. A gente vai tirar todas as dúvidas. Meu amigo Fernando Rossi, muito obrigado. Prazer estar aqui conversando, batendo esse papo e falando principalmente daquilo que eu vivo, né? Praticamente cultura e arte, que é tão importante, que eu acho essencial, né? Eu acho que para todas as pessoas, para a sociedade, e trazendo também uma novidade, né? Esse trabalho mais recente que estreia amanhã no nosso querido Teatro de Bolso. Ah, que legal. Gente, como a gente costuma, eu vou falar com o meu amigo Fernando, aqui não tem nada. O pessoal tenta organizar, tenta botar roteiro, mas eu nunca segui um roteiro, não vai ser hoje que eu vou seguir. Primeiro, como eu falei na chamada, eu conheço o Fernando de há algum tempo. O Fernando mora, não sei se mora ainda, mora atualmente na Aurino Tavares, na rua onde eu fui criado toda a minha adolescência, minha infância. Hoje continua lá o salão da minha irmã, fazer um jabá para a Nelly, o Estrelato está lá. E Fernando é irmão de um grande amigo de longa data, que é do meu amigo Leandro do Rangão, o qual eu mando um abraço muito especial. É um cara super trabalhador, super do bem. Então, eu estou iniciando falando um pouco disso, Fernando, porque a gente costuma sempre iniciar o Fernando, filho de quem, irmão de quem, e fora essa questão de cultura e arte, que a gente vai falar muito, coisas que o Fernando gosta de fazer. Então, dá um pouquinho, antes da gente falar de tudo que você já fez e que você faz pela arte e pela cultura de Campos, um pouquinho da pessoa física do Fernando. O Fernando sempre foi ligado a isso, né? Sempre se encontrou no teatro, nas artes. Na realidade, eu gostaria de ser... sempre pensei em ser diretor de cinema, já brincava de cinema, né? Desde moleque. A gente já tinha, desde pequeno, já brincava. Eu ainda, quer dizer, você não teve essa oportunidade, mas eu peguei o antigo Cine Trianon no Boulevard. Eu frequentei o Cine Trianon, né, que era teatro. Ele foi demolido em 1975. Foi justamente quando eu comecei a me envolver com o teatro, justamente quando eu estava começando a dar os primeiros passos. Eu não vou nem fazer a conta aqui, porque você está muito bem, então. Pois é. Está novinho em folha. A cor ajuda, essa cor aqui ajuda bastante. Acho que dá... E também eu acho que é como você encara a vida, né? São quantos irmãos? É Leandro, você? Eu sou mais velho. O mais velho. Aí depois de 9 anos, eu fiquei 9 anos filho único, veio Luciana Rossi, que é envolvida também com teatro, professora de artes, do Liceu, também de outras instituições. Depois Leandro, né, que você conhece, e a caçula é a Leísia, que é assistente social, faz um trabalho bacana. Então somos 4. São 4 irmãos. 4 irmãos, mais eu e mais 3. Então você ficou reinando ali 9 anos, aí depois começou a ter um trabalhinho. Antes da gente falar da peça, que a gente vai falar um pouco, que estreia amanhã no Teatro de Bolso, eu não queria falar isso, mas eu vou ter que falar. Você começou muito cedo, você já disse aqui, e vem se destacando, já se destaca há muito tempo em Campos, porque Campos é um celeiro de ótimas pessoas ligadas a artes. Ou seja, Campos teve o tempo auge do Trianon, que era para Campos mesmo, ou seja, eram peças que eram de Campos. Depois houve a reforma do Trianon, depois a reforma novamente do Teatro de Bolso, e vários outros lugares que existiam, esses que você acabou de falar. Por exemplo, tinha o Cine São José ali também na 28 de março, isso, que já está desativado. Cine São José, que agora é de móveis usados. Alguma coisa assim. Nós tivemos muitos cinemas. O Cine Goitacá. Que era ali, era atrás da Universal ali? Isso, é onde é a Universal. É muito grande, era muito grande. Eu lembro, graças a Deus eu peguei.
Aí tinha em frente, ali onde tem uns prédios atualmente, era o Cine Coliseu. Ele era Coliseu porque era no formato de um Coliseu, era redondo o cinema, era muito interessante, é um dos mais antigos. Teve um na 13 de Maio, Dom Marcelo, onde a líder ali já foi banco também. Eu sei onde é. Era um espaço bacana. E existiam antigamente em Campos festivais de Super 8. Eu já tinha muito... Eu queria fazer cinema, eu pensava em fazer cinema. Tinham festivais de Super 8. Né? O Nicolau Lousada, que era um radialista das antigas, criava um prêmio que se chamava Chuvisco de Ouro, onde vinham diretores de fora... como comissão julgadora para selecionar os melhores filmes. Tinha festivais de cinema de filmes do Brasil todo concorrendo. Pô, que legal. Era uma época, justamente isso que você falou, era uma época efervescente. Os anos 70, praticamente 70, início dos 80, era um ano muito efervescente. Depois houve uma série de mudanças na cidade, a cidade começou a ter um outro perfil, né? Começou a diminuir. Existiam muitos festivais de teatro, alguns deles eu participei, eu tive a oportunidade de festivais universitários, tinham grupos de teatros da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Direito. Eu ouço isso, meu pai fala sobre essa questão de teatro, inclusive na FDC, na Faculdade de Direito. Exatamente. Fernando, você sempre foi ligado, como você mesmo disse, desde criança. Sim. Quando que a arte virou uma questão profissional? Ou seja, quando que o Fernando falou assim, não, eu vou viver disso, eu quero seguir isso, tenta lembrar o ano que isso foi e basicamente, quando que você falou assim, não, é o que eu quero para a minha vida? Eu acho que foi foi em 82, quando eu entrei para a Faculdade de Filosofia, que eu fiz História, quando, na realidade, eu queria mesmo era fazer cinema fora, mas eu não tive essa oportunidade. Cinema, já existia um curso de cinema na UF, mas eu tinha que sair da cidade, não era o momento. Então, permaneci em Campos, o que é importante. Eu acho que alguns talentos têm que permanecer para poder contar essa história, né? Então, eu tenho muito orgulho disso, desse pertencimento. Eu acho que nos anos 80, a partir do momento que eu comecei a participar de festivais estaduais, eu ganhei o meu primeiro prêmio, um prêmio importante, no festival da FETAERJ, era a Federação de Teatro Amador do Estado do Rio de Janeiro, concorrendo com vários representantes do Estado, e eu ganhei melhor espetáculo no festival em Cabo Frio, lembro bem, em 82. E aí eu falei, não, é isso mesmo. Então, acho que ali me deu o aval. Para que você continuasse. Porque até o momento eu era um garoto com futuro, um garoto talentoso e tal, mas ali eu me certifiquei que eu era realmente o que eu queria. Né? Aí depois, no processo meu, veio o SESI. Né? Eu passei para o SESI, trabalhei 25 anos no SESI, à frente da cultura. Pô, então, se legal. O SESI hoje é o que se tem esse movimento cultural, deve ser um trabalho que a gente fez juntos durante esses 25 anos. O SESI, aquele de Guarulhos? De Guarulhos. O de Guarulhos. Guarulhos, trabalhei 25 anos ali. Poxa, que bacana. Eu ia fazer, sabe o que eu fazia no SESI? Eu fazia sauna no SESI. Sauna, natação. Tinha natação, era um grupo muito legal. Pelo SESI. E o local é muito bacana. Muito. E o teatro é incrível. Então eu vi aquele construindo, aquele era um simples auditório, ainda de telha colonial, e virou um teatro por coisas que foram construindo, né? O que acontece? O SESI sempre foi muito mais forte no esporte, por ele ser ligado à indústria, né? A Federação da Indústria do Estado do Rio. Já o SESC, não. O SESC tem uma cultura muito maior com relação a teatro, às artes. Aí o SESI justamente resolveu mudar esse perfil. Foi com a minha chegada lá. Mudou esse perfil. E aí eu me sinto muito orgulho. Eu só me desliguei do SESI para encarar um desafio, porque a gente é movido, a gente é movido muito a desafios. Foi a convite do Rafael para assumir o Teatro de Bolso, que estava fechado há 3 anos. Foi aí que eu assumi a direção do Teatro de Bolso. Mas eu acho que esse convite vem muito em cima do trabalho de sucesso que eu vinha feito no SESI. Né? Não foi em decorrência de questão política. Nada era disso. Por uma questão técnica. E aí eu me sinto muito orgulho disso. Eu acho que Campos ele é muito... Como é que eu posso dizer? Campos ele não dá muito valor a essa área cultural
e já tem algum tempo que eu sempre faço essa crítica, porque é uma crítica construtiva, não é uma crítica por falar. Por exemplo, em 2018, salvo engano, no 2019, a gente fez o Campus Canta Mais, que é um festival de música bacana, amador, bacana. Ou seja, a ideia de grandes talentos. Campos é uma terra de grandes músicos e que as pessoas não têm a oportunidade de mostrar. E eu acho que esses festivais, eu sempre falo isso, gente, eu quero que me imitem. Imitem o Elinho, façam outros Campos Canta Mais. Ou seja, eu quero que tenha 10 festivais, porque quantos mais festivais, melhor. E no teatro deveriam acontecer também mais eventos, mais incentivos por parte, eu digo, do poder público e também da iniciativa privada, desses festivais, porque aí você vai estar revelando vários talentos, né? Coisa que, olha só como é que infelizmente muda. Antes era mais valorizado do que hoje, ou seja, é o que você falou, nessa década de 70, 80 era mais efervescente, ou seja, era mais forte isso. Eu, por exemplo, fui fruto de um festival de colégio, um festival infantil de colégio em 1975, foi quando eu comecei a dar os meus... Tinha 12 ou 13 anos. E aí, como que aquilo ali me tocou e como aquilo fez a diferença na minha vida, né? E mesmo que você não siga a carreira, o teatro... Ele ajuda em várias vertentes. Eu conheço várias pessoas... por exemplo, a própria Faculdade de Direito mesmo, quantos grandes alunos, pessoas estudiosíssimas, têm grande dificuldade em oratória, em fala, muitas das vezes, vergonha, e vai ter uma hora que esse cara vai chegar na frente de um juiz, de um advogado, etc. e tal. Meu pai falou que ele fez durante algum tempo também por isso, que era para poder desinibir. Ou seja, lógico, você fica... E essa questão, não só o teatro... Mas hoje eu acho que Campos não valoriza muitas questões ligadas às artes e à cultura. Você tem uma série de situações que Campos já teve muito mais investimento e que hoje não tem. Você fala da música, como eu estou citando, festivais de música amador, que eu não me lembro, ou seja, eu fiz por eu ser um apaixonado por música e por aqueles programas de auditório, The Voice, o Good Talent. Muito bacana. Então, na verdade, a gente não criou, né? A gente apenas quis trazer para Campos para dar valor a esses artistas. Mas você tem cinema, você tem teatro, você tem pintura, você tem uma série de demandas que não são... E esses festivais movimentam a cidade. A cultura, as pessoas não pensam a economia. A gente fala economia criativa, né? E mais que isso, eu sempre briguei isso, sempre deixei claro isso na Câmara e sempre deixo isso claro em toda entrevista. Cultura, arte não é custo. É investimento. É investimento. Perfeito. Essa é a grande... Eu acho um retrocesso quando alguém fala gastou-se tanto com cultura e poderia ter gasto com a saúde. O custo com a saúde ele já é bilionário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque quando você investe em cultura, esse dinheiro vem de volta e vem de volta de maneira avassaladora, como o turismo. Quanto a gente poderia usar mais cultura e mais turismo em Campos para se aproveitar mais? Você vê, exemplo, festivais como de jazz de Rio das Ostras, você vê festivais eventos milionários. Envolve turismo, e que traz 10 vezes mais em impostos o que se é gasto. Não é? Muito Exatamente. mais. Vamos falar desse desafio novo aí, dessa peça que vai estrear amanhã. Conta pra gente o porquê, quando que nasceu a ideia. Salvo engano, é um filme. Conta pra gente. O que acontece? A gente sabe que ele primeiro foi lançado, é um romance. É um romance de um argentino, Manuel Puig. Esse romance foi lançado em 1976, na Argentina. A Argentina vivia aí no período de ditadura militar, né? Tanto é que a história se passa na ditadura militar em um país na América Latina. Então, uma prisão na América Latina em que é colocado um preso político e um homossexual. Então, duas vertentes de mundos totalmente diferentes, visões e comportamentos de mundo nos anos 70, em plena ditadura.
é onde o Romance é localizado. O Romance foi um grande sucesso em 1976. O Hector Babenco, outro argentino, residente no Brasil, um grande diretor de Pichote, né? Dirigiu Carandiru e também dirigiu O Beijo da Mulher-Aranha com William Hust, aí um ator americano, o outro ator, o Raul Julia, que na versão da Família Adams era o pai da Família Adams. Sei quem é. Ele faleceu já, e o William Hust, eu acho que faleceu já há 3 anos. E Sônia Braga. Né, os 3 eram os protagonistas da versão para o cinema, que foi um sucesso em 85. Então, o Romance de 76 virou filme em 85. Salvo engano, a gente estava comentando nos bastidores, foi a entrada da Sônia Braga. Foi o lançamento da Sônia nos Estados Unidos. Para maneira internacional, vamos dizer assim. De lá, ela não voltou mais, praticamente. E aí, o que acontece? O Romance, né, deu origem também a peças de teatro. Eu tive a oportunidade de ver uma versão no Teatro Ipanema, com o Rubens Correia, que hoje é falecido, mas o José de Abreu, novinho, aquele ator hoje, estava no elenco, eu assisti essa montagem. E teve uma outra versão, que virou um musical da Broadway, que aí a Cláudia Raia comprou os direitos autorais e montou com Miguel Falabella e Tuca Andrade em São Paulo. Eu também tive a oportunidade de assistir. Então, você já vê que eu venho caminhando. Já querendo, namorando. Aí o Edeilson é um campista, fez uma versão para o teatro muito particular, que eu montei há 30 anos atrás. Então, em 1979, eu montei uma versão em Campos. Então, 30 anos atrás, Campos não era o que é hoje, né? As mentes evoluíram. Como é uma temática forte e aí é isso que é interessante. O gay, há 30 anos atrás, no teatro, era um gay que só ia para fazer comédia. Então, existia uma versão estereotipada do gay. Então, as peças que enchiam eram peças de homens vestidos de mulher, caricata. A minha peça naquela época... Não levando mais para a área da comédia, até para que não tivesse o preconceito, vamos dizer assim, mais escancarado por parte da sociedade limitada à época. Então, quando eu montei essa peça, há 10 anos atrás, Campos não tinha essa mentalidade. Hoje se discute gênero, se discute lugar, né? Sim, hoje sim. Você vê a mudança. Então, eu falei, acho oportuno voltar com esse trabalho, por 2 motivos. Porque naquela época foi um fracasso, coisa que não vai acontecer agora, eu tenho certeza. Eu acho que eu tenho um público para isso, para discutir as questões políticas. A peça não se fala só sobre a questão de sexualidade. É a questão política da ditadura, coisa que também a gente também ficou meio ameaçado de reviver esse momento caso houvesse um golpe. A gente vê, por exemplo, o 8 de janeiro, né? Se houvesse realmente um golpe militar e coisas que a gente viveu, onde a gente não tinha essa liberdade para estar falando, justamente estar aqui falando o que a gente pensa. Então, a peça é muito mais profunda. Além do fato que a peça elogia aquilo que eu mais gosto, que é o cinema. Então, durante a peça toda, a história da peça, para passar o tempo, o homossexual começa a contar, o Molina começa a contar filmes. Ah, legal. Então, tem uma relação cinema e teatro. Ou seja, ele vai citando alguns filmes que chamam a atenção dele. Inclusive, um dos filmes é O Beijo da Mulher-Aranha. Ah, entendi. Que é uma personagem de história em quadrinhos, uma personagem fictícia. E aí, eu também quis montar agora, porque há 30 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. A mesa de luz, há 30 anos atrás, era analógica. Hoje nós temos uma mesa digital. A sonoplastia era feita daqueles cassetes. Se embolasse a fita, já era, acabava. Então, hoje a gente tem muito mais recursos, temos data show, temos muito mais recursos, que eu vou usar todos nesse espetáculo. Então, é um espetáculo que mistura cinema, teatro, política, música, porque tem muita coisa bacana. E aí eu achei o momento e a oportunidade, com os recursos atuais, de voltar a esse trabalho. Eu acho muito importante, e aqui a gente deixa claro isso,
As pessoas elas têm que respeitar. Eu sempre falo isso, é uma frase que eu uso... É o base o respeito. Eu uso como pai, como filho, como gestor da empresa, como vereador. Ninguém é obrigado a concordar 100% com A ou com B. Sim. Mas a gente é obrigado a respeitar o próximo. E eu acho que quanto mais se discutir de maneira, seja com cultura, seja com cinema, como você falou, com teatro, seja em ambientes políticos, eu acho que esse é o grande bacana, é você dar direito ao contraditório, sempre. E porque eu acho que tudo em extremo não é bom para ninguém. O extremo é muito ruim. Então, Campos poder ter, mais uma vez, uma peça local, com história, obviamente, internacional, mas voltada com o seu jeito, ou seja, o seu jeito de pensar, o seu jeito de querer mostrar essa arte, discutindo dois temas 100% relevantes, que é a questão da política e a questão, obviamente, da sexualidade. Eu acho que isso é muito bacana, as pessoas terem o direito de se expressar. Eu acho que cada vez mais o teatro pode ajudar nisso, a cultura pode ajudar nisso, para que as pessoas tenham o direito de ser o que elas são. Sim. E acho que transformar a sociedade em uma sociedade melhor, né? Mais igualitária, né? Você falou tudo, o respeito é fundamental. E é justamente isso. E eu acho que o teatro, as artes têm esse papel de fazer as pessoas repensarem seus valores. Pensar um pouquinho fora da caixinha, muitas das vezes. E ter empatia, né? Que é fundamental, se colocar no lugar do outro e respeitar o espaço e o momento do outro. Né? São quantos atores nessa peça? Nessa versão são 6 atores. São 6 atores? 6 atores bem bacanas. Inclusive, um dos atores faz direito. Aí você falando agora justamente isso, ele está cursando direito, que é o Ítalo Guimarães. Está lá cursando direito. É um dos protagonistas. O outro é o Vitor Belém. O Ítalo faz o prisioneiro político. Ele foi preso por questões políticas. Então tem tudo a ver. Ele defende a causa. Pô, bacana. É um líder. E o Molina, que é o homossexual, é o Vitor Belém, que já é formado, um ator incrível, professor de artes e tudo mais, um trabalho incrível. E ele lembra um pouquinho o William Huster, que era meio ruivo, o ator. Temos o Pedro Fagundes, que faz o diretor do presídio, né, esse presídio na América Latina. Temos o Arnaldo Zeus, que faz 2 personagens, que é um inspetor, que é quase um carcereiro dessa prisão. E aí tem cenas de tortura, tem cenas muito fortes. A peça é bem realista mesmo. Que também faz um personagem de um filme, de um dos filmes que é contado pelo Molina. Temos o Caio Paz, que faz também 2 personagens, um dançarino de tango. Tem dança. O Ronaldo Vasconcelos fez a coreografia desse tango. E tem a única mulher, que é o personagem da Sônia Braga, né? Que ela é todas as mulheres da história. Ela faz todas as mulheres do filme. Sim. E a namorada do Valentim, que também é uma revolucionária, é uma guerrilheira e tal. Ela também faz esse personagem, que é a Clara Abreu, que é uma atriz ótima. Então, é um elenco muito bacana. Pedro Fagundes, também, que é um mais veterano. Ele falou, eu odeio meu personagem. Começa amanhã. Então, qual é a ideia? Então, estamos estreando amanhã no Teatro de Bolso, Procópio Ferreira, às 20 horas. Então, fica em cartaz amanhã, né? 28, 29 e 30, às 20 horas. E retorna na outra semana. A gente conseguiu... Né, também com investimento desse, a gente está investindo com alguns apoios. Se quiser falar dos apoios, se você lembrar, se tiver colinha aí, a gente faz questão de enaltecer, porque eu acho que é bacana. A Folha da Manhã, que sempre apoia os meus trabalhos, cada minha relação com a Folha. RV Noivas, que aluga ternos, que tem ternos. Ótimo. Então, a produção está incrível. Tem, quem mais? O Ronaldo Vasconcelos, né? A Escola do Ronaldo. A Santa Paciência, a Casa Criativa, que é um lugar que você tem que conhecer, que é um lugar onde a gente ensaia.
É um espaço muito bacana ali na Barão de Miracema. É um espaço para exposição. Você vai adorar ter um quintal incrível. Tá tendo várias reuniões. Eu acho que eu já fui lá antes de vocês mudarem. É do lado esquerdo? É um casarão branco. Eu acho que eu já fui lá antes de vocês mudarem. Tinha um café? Tem um café ainda. Ah, eu fui, mas eu não sei se no dia estava vazio. Um espaço muito bacana. Muito bacana. Eu fui de manhã, agora não me recordo. Eu fui a convite de alguém de lá, não me recordo. Mas eu lembro que eu fui porque é muito perto da casa do meu grande irmão Marcão, que é ali na Gil de Góis. É descendo a Gil de Góis, fica na Barão de Miracema. Mas eu quero conhecer. Eu quero tô com conhecer estúdio de novo. lá, eu tô dando aulas de teatro lá. Eu quero conhecer. É um quero espaço conhecer. que vale a pena. Teve agora uma feira incrível, até com uma lei do Paulo Gustavo. Teve 3 dias de feira de artesanato. Então, fica 28, 29 e 30. Depois volta 5, 6 e 7 de julho, às 20 horas também lá no Teatro de Bolso. Então, convidando a todos aí, prestigiar os artistas locais com uma produção que sabe, não desmerece nenhuma, assim, produção. Do grande centro. É porque a gente costuma dar muito valor ao que vem de fora. Né? Esse é um grande defeito. Né? E dessa vez é um trabalho que a gente se esmerou, é um trabalho incrível, que te prende, é uma história que te prende. Vai ter momentos também engraçados, né? Parece que um tema muito... Quanto tempo, muito mais ou menos, a peça? Ontem, no ensaio, a gente ensaiou ontem, né? A peça está com duração de 1h30. Hora e meia? Talvez a gente ganhe mais ritmo. Entendi. E aí, é uma peça, como você mesmo disse, dinâmica. Eu fiquei curioso desses toques do cinema também, no meio disso. Tem projeção, a gente projeta várias coisas. A peça tem 2 planos, né? Tem uma parte de cima, tem a cela e as cenas dos filmes ocorrem num andaime. Pô, que legal. É uma produção muito bacana. Muito bacana. Eu sempre procuro fazer isso. Eu acho que o público de Campos merece isso. Né? Eu acho que não só o público, os atores merecem um trabalho de qualidade. Se você sai de casa, hoje, você sair do seu conforto da sua casa, tem que ser para uma experiência única. E o teatro, eu acho que proporciona isso. Uma experiência única, que eu acredito que seja transformadora, que você saia dali, que vá para um restaurante, para um bar, que fique comentando aquilo que você acabou de assistir. Que isso é o mais bacana. Não existe maior propaganda do que seu próprio cliente. Não é? A gente sempre fala isso, a empresa já tem 20 anos e as pessoas, lógico, erros acontecem, mas as pessoas sabem quando é Quatro Ventos, sabem quando é Invictus. Ou seja, eles conseguem diferenciar. Já é uma referência. Conseguem diferenciar quando vai num evento A e vai num evento B. Que é um evento que procura excelência, segurança, qualidade. E a palavra certa, a palavra que você usou é a palavra real de quem vai ao cinema, de quem vai ao teatro, de quem vai a um show. É a experiência. Você tem que levar algo além de simplesmente assistir um espetáculo, um show. É um recado, né? Na verdade, é um recado. Eu acho que Campos também... Aí é muito legal também para a gente sentir essa mudança, né? Eu montei esse trabalho há 30 anos e ver a evolução da cidade, que as pessoas querem... Eu sinto hoje, por exemplo, nesse tempo que eu fiquei à frente do Teatro de Bolso, eu senti um público diferente, pessoas que eu nunca vi indo ao teatro, né? Foi um trabalho bem bacana. E pessoas que moraram fora, né? Hoje a gente tem a UENF, a gente tem muita gente que vieram de suas cidades, que tem uma vida cultural mais ativa do que a pacata Campos, né? Que a gente tinha. Hoje as pessoas estão querendo ir, né? E isso é muito bom. Gente, convite feito 28, 29, 30 de junho, 5, 6 e 7 de julho. Já até decorei. Ótimo, quero você lá. Vá ao Teatro de Bolso, com certeza. Um dos 6 dias eu vou colocar na agenda, eu quero ir, até porque a gente tem que valorizar o que é da nossa terra. E você é um cara caprichoso, um cara que merece. Não é um mês, não é um ano, são praticamente 40, sei lá, ou até mais dedicado à cultura e à arte em Campos. Então, você merece um cidadão de bem, um cara trabalhador, que corre atrás. E eu acho que a iniciativa privada de Campos, isso vai um alerta aí para os empresários da nossa cidade. Vamos valorizar mais o que é nosso, o que é daqui, não só de música, mas de teatro,
de pintura, tem tanta coisa bacana que Campos tem e que falta investimento, e a gente vê muitas das vezes investimento jogado fora e o que é bom, o que é da nossa terra, a gente não valoriza. Então, parabéns, Papai do Céu te abençoe. Obrigado. Você que está assistindo a gente, relembrando, 28, 29 e 30 de junho, já essa semana, ou seja, amanhã, já começa. Depois, 5, 6 e 7 de julho, vá ao Teatro de Bolso curtir essa peça super bacana. Fernando, obrigado. Obrigado. Prazer. Essa carinha de sempre, o homem não envelhece. Parece que toma formol, sei lá o que o homem toma. Leandro, irmão dele, acabado. Mas Fernando, direitinho na beca. Obrigado, tá, Eu acho irmão? que é por isso. Eu acho que a arte faz isso. A arte nos salva e é sempre bom. Então, conto com vocês lá, prestigiando o Beijo da Mulher-Aranha. Um abraço, gente. Esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elina aí. Mais uma vez, valorize o que é da nossa terra. Vá ao Teatro de Bolso. Curta essa super peça. E semana que vem a gente tem muito mais podcast com a Elina aí. Fui!